como a Amazônia ainda é vista como lugar para ser explorado e desenvolvido, essa ideia também alcança e abraça a Alter do Chão. E sabemos que o desenvolvimento de um lugar sem planejamento e proteção pode levar ao esgotamento de recursos naturais, danos ao patrimônio cultural e uma desordem social que pode levar até mesmo no fim de povos tradicionais. Começa agora o terceiro episódio do Piracaia. Eu sou Kellen Barreto e hoje vamos conversar sobre a influência do avanço da soja e como a extração de madeira, o desmatamento e as queimadas afetam a Alter do Chão e toda a Amazônia. Respira, puxa uma cadeira e vem com a gente. Acompanha a gente nessa conversa a professora Raimunda Monteiro, carinhosamente conhecida como Professora Raimundinha. Presta atenção nesse gabarito. Ela foi reitora da Universidade Federal do Oeste Pará, a UFOPA, de 2013 a 2018. Formada em jornalismo pela Universidade do Pará, a professora Raimundinha é mestre e doutora em desenvolvimento sustentável do trópico úmido pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da UFPA. Ela também é pós-doutora em Ciências Sociais pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e na UFOPA, a professora Raimundinha coordena o Laboratório de Políticas Públicas do Instituto de Ciências da Sociedade. Ela também já foi diretora do Fundo Nacional do Meio Ambiente e é fundadora do Instituto de Desenvolvimento Florestal do Pará, onde foi diretora de 2007 a 2009. Professora Raimundinha, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Espero que a gente consiga aí, transmitir uma mensagem forte, dentro do teu trabalho. Há cerca de 20 anos, a soja começou a ser plantada em larga escala no oeste do Pará, onde fica a Alter do Chão. Professora, de lá para cá, como a soja tem avançado e cercado a Alter do Chão? Geograficamente, a soja se expande sobre o que a gente denomina o Planalto Santareno. O Planalto Santareno, ele é, assim, do ponto de vista geológico, ele é um limite ao norte do Planalto Central do Brasil. Então, quando vai chegando em Santarém, a tipo 10, 12 quilômetros da margem do Amazonas, esse platô, é um grande platô, ele termina, e aí a bacia do Tapajós, a bacia do Tapajós se encontra com o Amazonas na frente da cidade de Santarém, aí você tem uma região de planície, que vai ficar nas margens do rio, na margem esquerda do rio Tapajós, planícies onduladas, e Alter do Chão fica nesse contexto, geográfico e geológico, de planícies onduladas, margeando o Tapajós à esquerda. Então, as terras, os solos do Planalto Central, desse Planalto Santareno, eles são solos argilosos, eles são propícios, a uma agricultura, sendo que algumas áreas têm terra preta, como em torno de Belterra, que fica logo acima de Alter do Chão, tá? E então, cercar Alter do Chão por plantios de soja é uma imagem que faz sentido, tá? Por conta dessa geografia e dessa aptidão dos solos, do Planalto, do platô, que ficam acima de Alter do Chão. A área em que Alter do Chão está situada, ela é uma APA, uma área de proteção ambiental, tá? Com relativa governança, Porém, altamente pressionada pelo mercado imobiliário. Em 1999, a Cargill, uma multinacional que comercializa commodities agrícolas, ganhou licitação para construir um porto para escoamento da produção de grãos, já que a região é uma rota alternativa para exportação agropecuária do norte e do centro-oeste. Professora, como funciona a atuação de empresas como a Cargill no oeste do Pará?
eles antecipam crédito para os agricultores, tá? E eles crédito em forma de insumos, né? De fertilizantes, de defensivos, né? Químicos, e os agricultores pagam com a safra, né? Então, ela atua assim, ela tem um porto, que o projeto é ser 5 fingers, né? Os pontos de embarque, já tem 2, na frente da cidade, né? Essa área era um sítio arqueológico que incorretamente foi cedido para Cargill explorar como um porto. Os cerca de 200 mil hectares de áreas convertidas para plantação de grãos no Planalto Santareno, eles vendem para Cargill, tá? Porque ela está ali, tipo assim, ela domina esse território, né, com produtores que plantam e vendem para ela, tá? O que eu vejo é o seguinte, tá? É que os produtores que chegam lá hoje buscando terra, eles não querem áreas que tenham não querem áreas que tenham área de proteção permanente, entendeu? Eles querem só a área que eles podem desmatar 100%, né? Eles não querem área com mata ciliar, com inclinação de morro, tudo que for tiver restrições para desmatar, eles não querem, eles querem comprar o filé do que pode ser desmatado. Então, isso também mostra, né, a racionalidade, né, antiambientalista, aliás, antiambiental desses segmentos. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, de 2019 a 2020, a soja teve um crescimento de 8,8% no estado do Pará. E claro que isso gera emprego e renda. Mas o avanço do grão também é responsável pelo desmatamento da região, e Alter do Chão é uma área de preservação ambiental. Professora, como fica essa situação? Nesses 22 anos, mais ou menos, que a fronteira da soja alcançou Santarém, o primeiro efeito foi essa população saiu, foi para a cidade, né, em um período muito curto, vendendo suas terras por um baixíssimo valor, né, enquanto os produtores de soja vendiam suas terras no Mato Grosso, norte do Mato Grosso, aí por 40, 60 mil reais o hectare, né, eles chegaram lá comprando 100 hectares por 20 mil reais, né, por 30 mil reais. Então, assim, o efeito de desterritorialização e descapitalização dos agricultores familiares foi violento, porque com esses valores, mal eles compraram uma casinha na periferia de Santarém. Só que aí o segundo efeito da soja é um boom no mercado de terras, né? Elevação dos preços no mercado de terras urbano e rural, porque na medida que eles compravam, eles já precificavam a terra nos níveis do Mato Grosso. Bem, aí vem os outros efeitos, como o desmatamento mesmo, né, que sempre foi um problema, né, as vastas extensões, desmatando as matas ciliares, há uma rede hídrica no Planalto que não é tão farta, né? E aí veio, então, com a mecanização, tratorar, igarapés mesmo, né? O lançamento de agrotóxicos, né? Tanto nos igarapés que restaram, como o lançamento por aviões, né? Então, assim, a geografia e a geologia e a hidrologia da região, né, é muito sensível ecologicamente, né? Então, se você joga inseticida, né, de avião ali, esse inseticida chega, com certeza, não só em Alter do Chão, né, que é uma vila tradicional ali, mas chega em Belterra, chega em tudo, chega nas comunidades, chega nas várzeas, contamina água e assim por diante. Então, desmatamento, contaminação da água, a destruição, né, de rede hídrica superficial, né? Tem estudos, vocês podem ver aí, né, que a criação de abelhas em Belterra, que está nesse contexto aí, já está apresentando sintomas de contaminação, né, prejudicando não só cadeias tróficas
né, e que as abelhas são importantes, como também os ciclos de polinização de várias espécies aí desse contexto ecológico. A extração ilegal de madeira também faz rota no oeste do Pará e deixa consequências por onde passa. O problema já foi alvo de diversas operações da Polícia Federal, mas operações para impedir a extração ilegal de madeira não é uma novidade na região. Nós temos uma região que é vista pelo capitalismo global, né, aliás, desde a colonização, como um estoque de matérias-primas a serem buscados, alcançados de acordo com a valorização do mercado, né? A madeira, ela sempre esteve no alvo, né, da pressão, sendo que essa pressão foi seletiva, né, conforme tipo a abundância, né, e o valor da espécie foi se esgotando. Quanto mais valiosas as espécies, mais rápidas elas foram se esgotando. Então, nós tivemos um ciclo de, tipo assim, como se fosse do pau-brasil no Brasil, né? Mas lá, então, teve da maçaranduba, do mogno, né? E agora está do jatobá, e agora é o ciclo do ipê. No dia 14 de abril, o delegado do Amazonas, Alexandre Saraiva, apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma denúncia contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Alexandre Saraiva acusa o ministro de prejudicar uma investigação que resultou em uma apreensão de mais de 200 mil metros cúbicos de madeira, avaliados em cerca de 130 milhões de reais no fim de 2020. Desde quando as madeiras foram apreendidas, o ministro Ricardo Salles faz críticas à operação e ele já visitou as áreas do Amazonas e do Pará, onde as madeiras foram apreendidas, e demonstrou apoio aos madeireiros. Segundo as investigações, a terra de onde as madeiras foram retiradas são áreas de grilagem, e a conclusão do delegado veio depois de avaliar documentos dos madeireiros. E, ao que tudo indica, o ministro apoiou documentos supostamente fraudados quanto à legalidade da madeira. Para o delegado Alexandre Saraiva, o ministro deve responder por atrapalhar a fiscalização ambiental, a advocacia administrativa e embaraçar a investigação destinada a combater uma organização criminosa. Um dia depois de fazer a denúncia, o delegado Alexandre Saraiva foi retirado do cargo de superintendente da Polícia Federal. A região onde a madeira foi apreendida, entre o Amazonas e o Pará, fica próxima ao rio Arapiuns. O rio é um afluente do Tapajós. O trajeto de Alter do Chão até Arapiuns dura cerca de 1h30 de barco. Grande parte daquele carregamento que a Polícia Federal lá do Amazonas, né, interditou esses dias, e que o ministro Salles foi lá festejar, né, uma liberação, né, que ele gostaria que ocorresse, era já de IP. Então, os desmatamentos eles são estruturais à economia, são estruturais a esses 50, principalmente os últimos 50, 60 anos da Amazônia, né? Com ciclos de extração das mais valiosas e desperdício das menos valiosas, né? Muito desperdício de floresta. Então, eu fiz pesquisa em áreas em São Félix do Xingu em 2001, né? E vi fazendas abertas para poder legitimar posses em que eles tinham queimado florestas vivas. Tá? Então, o desmatamento ele faz parte com estratégias diferentes. Às vezes, o desmatamento é para legitimar uma posse, às vezes nem se desmata, toca-se fogo na floresta em pé, entendeu? Para dizer que tem algum beneficiamento feito ali, põe-se uma placa, né? E ali territorializa-se um poder, né, sobre aquela área. Essas dinâmicas de desmatamento, com queimada, com apropriação ilegal de terra e de madeira e de florestas públicas e tudo, ela teve um freio na década de 2000 a 2010, tá? No início dos anos 2000, esforços do governo, né, do governo Fernando Henrique, né, e na transição para o governo Lula, né, foi elaborado, com participação da sociedade civil, de governadores, o Plano Amazônia Sustentável, o PAS. O PAS tinha entre as suas prioridades o ordenamento territorial, e isso orientou
né, todo um conjunto de instrumentos de ordenamento territorial e de institucionalização da gestão florestal com vistas ao ordenamento do uso das florestas públicas, né, que foi um marco, está aí, está na lei, foram criadas instituições, né, a Lei 11.284, que estabeleceu que todas as florestas públicas não podiam mais ser convertidas em agricultura, tinha que continuar a floresta, e tinha que continuar pública, e que a madeira que seria disponibilizada para o setor privado seria em regime de concessões, com um sistema com controle social, remuneração da madeira extraída, né? Foram, sim, criados instrumentos para controlar desmatamento, para controlar a invasão de florestas públicas, a extração ilegal, né? E nós passamos alguns anos com relativa governança, entendeu? Tipo de 2005 a 2012, por aí, 2014, você vai ver que as taxas de desmatamento nesse período caem, né? Acontece que os setores que são contrários a essa regulação, eles continuaram, né, ativos, né, e continuaram contrários a essa regulação. E quando, a partir de 2016, né, que muda, que há o impeachment da presidente Dilma, aí você vai ver os efeitos, né? A expansão da agricultura, a exploração da madeira, acontece nem sempre dentro de meios legais, com responsabilidade ambiental, e isso gera uma disputa por terra, onde vence quem tem mais força e recurso. Professora, como a grilagem de terra impacta o oeste do Pará e a Alter do Chão? Nós temos hoje um retorno, né, de grilagens, né? Você pega um carro e sai por exemplo, pela PA-070, que é uma estrada que liga Santarém a Uruará, né, que tem assentamentos, mas você já percebe assim que está passando as terras dos assentados, né, para médios e grandes produtores, estão comprando as terras dos assentamentos, né? Os assentados estão abandonados, né? Não tem crédito, não tem estradas, então eles vão vendendo, vão passando as terras adiante, né? E a grilagem em cima de terra indígena, as aldeias estão sitiadas, entendeu? Por madeireiros que entram pelas estradas vicinais ou pelo rio, né? E vem também aí algo que impacta a Alter do Chão, né? Que é a grilagem dessas áreas nobres, né? Que ficam às margens do rio, né? Seja por grileiros mesmo, né, pretendentes, especuladores de terra locais, mas seja também por pessoas vinculadas ao agronegócio, né, que chegam e se encostam nos processos de incorporação, né, de áreas dentro da APA de Alter do Chão. Nós temos lá um conflito, a área que deu aquele problema, né, dos incêndios florestais, que os rapazes estavam da brigada, né, e que não eram só eles, é parte da comunidade Alter do Chão de Santarém. A queima para a incorporação de áreas tem fugido ao controle, né, e vem ocasionando, então, outros problemas, como os incêndios florestais nessa área aí. Alter do Chão, assim como toda a Amazônia, é um retrato da colonização que interfere nos dias atuais. Professora, e a gente pode falar que a construção desse país foi com base também na grilagem? Olha, sim. Agora, assim, por incrível que pareça, a Alter do Chão, ela era uma aldeia, né? Assim, vou falar da fase colonial portuguesa, né? Porque essa nova colonização agora, ela começa realmente a criar uma nova transfiguração, né, da região. Mas, assim, a Alter do Chão era uma aldeia, né, dos Borari, né? Esses Borari, eles tinham uma relação étnica, cultural, de parentesco forte com povos que se recolheram no rio Arapiuns,
né? Assim como outros povos, Munduruku, que desciam do Tapajós, né? Que a partir que a colonização invade essa região, Santarém, sobe o Tapajós, desorganiza, mas eles se renucleiam em aldeias, né? Se reestruturam no território como um todo, né? E, de certa forma, ela ficou protegida, digamos assim, até os anos 90, por aí, né? Mas a partir, nesses últimos 25 anos, né? Aí Alter do Chão se tornou um ambiente de especulação e a disputa pelo espaço urbano de Alter do Chão, né, hoje se dá realmente numa disputa em que os remanescentes do povo Borari e de outros povos indígenas que ali viviam, eles estão na periferia da vila, e essa própria periferia da vila passa hoje por um intenso processo de loteamento, né? Então, a calmaria que a vila viveu, né, uma certa letargia desde o período colonial português mesmo, né, ele foi quebrado há 30 anos, mais ou menos, e hoje tende a se perder o controle, né, caso não haja realmente uma política de urbanização, né, que considere os aspectos ecológicos, os aspectos culturais, os aspectos territoriais mesmo dos povos que ali viviam, né, para que isso seja preservado. Em 2019, um incêndio tomou conta de Alter do Chão e voluntários ajudaram no combate do fogo. Em novembro de 2019, a Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão preventiva contra 3 brigadistas voluntários. Os brigadistas também eram voluntários na ONG Saúde e Alegria. As investigações apontavam que a ONG Saúde e Alegria teria causado todo o fogo. No dia 28 de novembro de 2019, os brigadistas foram soltos. Isso aconteceu depois que órgãos como o Ministério Público questionou a prisão, a fragilidade das acusações e a falta de provas. Na época, o governador do Pará, Helder Barbalho, decidiu trocar o delegado responsável pelas investigações. Para o Ministério Público, o incêndio começou em terras que foram ocupadas por grileiros numa região conhecida como Capadócia, que fica na Unidade de Conservação Ambiental de Alter do Chão. Esse lugar já é alvo de investigações desde 2015, quando um fazendeiro tentou fazer um loteamento privado por meio de um desmatamento ilegal. Professora, como isso aconteceu? É comum operações assim na região? O que estava ali em jogo eram interesses de grupos poderosos. Tudo indica que tinha incêndio proposital nessa lógica de queimar para instituir posse, né? Não, queimei, isso aqui é meu, isso aqui, entendeu? Então, ali houve, certamente, pelos contornos como a investigação aconteceu, as conclusões, as acusações, né? Associar os brigadistas ao projeto Saúde e Alegria, promover uma devassa nas contas do Saúde e Alegria, né? Uma tentativa de criminalização, né, das organizações não governamentais, né? Isso está dentro de um contexto político instituído no governo Bolsonaro, né? Isso tem muito, né? Tem deste momento, né, da forma como se trata o meio ambiente, né, digamos assim, incentivando práticas, né, de devastação e de incorporação mesmo, né, pelo setor privado, e, ao mesmo tempo, de estigmatização, né, dos que defendem a natureza como criminosos, como esquerdopatas, como defensores da internacionalização da Amazônia. Nós procuramos a ONG Saúde e Alegria para estarem conosco neste episódio, mas depois desses fatos estão com medo de retaliação e optaram por não participar. O avanço desenfreado da soja, a extração ilegal de madeira, grilagem, as queimadas, são todos problemas interdependentes e que ameaçam a preservação de Alter do Chão.
Professora, a destruição ambiental é também uma ameaça para a longevidade de povos tradicionais e culturas? Por onde há água, entendeu? Onde há água, até onde os rios, os igarapés, as nascentes estão, são habitados, entendeu? São habitados. Habitados ancestralmente, né? E tradicionalmente também, na reserva extrativista Tapajós Arapiuns, né, que fica do outro lado de Alter do Chão, ou na Floresta Nacional do Tapajós, que é contígua à região de Alter do Chão, que tem povos indígenas e povos tradicionais. Né? Do ponto de vista econômico, na medida que desequilibra o ambiente, desequilibra sistemas de vida, né? Da cadeia animal, que é de onde eles tiram proteína de caça. Né? Então, as ameaças, assim, na natureza as coisas não são separadinhas e ilhadas. Professora Raimundinha, teve alguma influência da pandemia na preservação de Alter do Chão? A boiada passou? Nesse aspecto da especulação, a boiada continua passando, e Alter do Chão é um dos principais alvos, né, de especulação na Amazônia, tá? Com efeitos, como eu já disse, de jogar para a periferia, né, a população local. Do ponto de vista... a pandemia, ela teve o efeito seguinte, ela não veio sozinha, ela veio com desmonte dos órgãos ambientais, tá? Flexibilização de legislação, mas assim, diminuição do orçamento de fiscalização, né, do IBAMA. Então, se intensificar a exploração madeireira onde tem madeira, tá? A pesca ilegal onde era proibido, onde tinha regime de manejo, né, das espécies, acordo de pesca, então isso vai acontecer. Né? Então, houve sim, há um processo, eu acho que é muito simbólico, né, essa apreensão de madeira ali, né, nessa região, né, porque o que é que nós temos? A região, como eu te falei, desde a década de 10 deste século, as terras, as áreas públicas, elas estão destinadas, né? Ou é floresta, ou é flona, ou é flota, floresta estadual, né? A boiada hoje, nessa região do oeste do Pará, é uma burla às leis ambientais. Professora, mas qual o caminho para a gente reverter tudo isso e começar uma nova trajetória de preservação? Há retrocessos, e eles são, às vezes, muito rápidos e violentos, como esse que a gente está vivendo, né? Que começa, que eu diria assim, que a própria impeachment da Dilma, ele teve pressão desses setores, entendeu? Tanto que depois, se você vai ver o perfil do Congresso Nacional, eles representam esses setores que estavam submersos durante o período que estava havendo ordenamento, né, e que emergiram, né, e que estão hoje com grande força política no terreno, lá com estruturas de ocupação das áreas por vários artifícios, e no Congresso Nacional. Então, assim, a questão governança ambiental, ela tem o papel das comunidades tradicionais, dos agricultores familiares, das organizações não governamentais que atuam lá, da sociedade local, mas ela depende preponderantemente da macropolítica. A maior parte das áreas, elas são da União, de alguma forma. São unidades de conservação nacionais, né? A maior parte são terras indígenas, né? Então, depende muito, né, do governo nacional. Então, a esperança que eu tenho é que mude, né, a rota do governo, né, que mude o governo, que volte a ter um governo que respeite todo o acúmulo de mais de 30 anos da sociedade brasileira na construção de um sistema nacional de meio ambiente, de um sistema nacional de unidade de conservação, de um sistema de proteção de terras indígenas, né, conquistados a duras penas, né, de um sistema de meio ambiente, né, que estabelece regras de uso para as áreas que podem ser utilizadas.
Em abril, aconteceu a Cúpula do Clima. O evento organizado pelos Estados Unidos foi um aquecimento para a COP26, que acontece em novembro. A preservação ambiental e o combate às mudanças climáticas estavam entre as promessas de campanha de Joe Biden. Professora, tinha uma expectativa em cima do discurso do Brasil, já que temos a Amazônia, que interfere no clima do mundo todo, e também todas essas questões de destruição ambiental no país. A senhora acredita que a pressão internacional pode ser um caminho para a gente conseguir frear esse movimento? A primeira coisa é o seguinte: esses setores que têm essa visão imediatista da obtenção do recurso a qualquer custo, eles não têm assim uma visão sistêmica e de médio e longo prazo, no sentido de que se eu continuar usando mal, tá, eu vou acabar, o recurso vai acabar. Entendeu? É como se fosse uma lógica garimpeira, tá? Eu acabei, agora eu vou mudar de ramo, vou virar os meus investimentos para outro setor, tá? E a questão global, né, a posição dos Estados Unidos, ela é determinante, né, nesse contexto agora, porque o presidente Obama, já nos 2 governos dele, ele tentou já, digamos, conduzir os Estados Unidos para uma conversão, um processo de conversão da sua economia, né, alinhado com os acordos internacionais. Ele não teve tanto apoio no Congresso e dos setores econômicos norte-americanos. Bora ver como é que o Joe Biden lida com a oposição a isso dentro dos próprios Estados Unidos, né? Se ele conseguia, se o governo dele construir uma hegemonia, né, nesse sentido, aí nós teremos um período virtuoso para o mundo, né, porque isso traz a China. A China já está também com o seu programa de até 2035, né? Toda a Europa está com o seu programa também, né, de conversão da economia, né? Todos falam em bioeconomia, né, transição ecológica, né? Então, o projeto de conversão para uma economia sem emissões de carbono está a pleno curso no mundo desenvolvido. Os Estados Unidos estavam na contramão disso. Na hora que ele entra, isso cria um ambiente internacional que facilita o jogo, né, do ponto de vista da influência externa, inclusive dos mercados externos, né? E aí pode vir, sim, mais pressão do mercado global, né? E já temos da parte da Alemanha, da Noruega, né? No sentido do desmatamento zero, de produção que não venha de terra indígena, né? Já tem várias regras aí, né? Eu vejo que a China pode agora também assumir uma postura ambientalmente mais exigente, porque não estava tendo, né? Pressionar o agronegócio brasileiro, né, nesse sentido. Isso vai mudar a lógica dos produtores brasileiros na medida em que eles estiverem ameaçados pelos mercados, por quem compra, né? Vendem commodities, se diminuir a procura pelas commodities com esse perfil sujo ambientalmente, né, isso os ameaça, né? Vão buscar conversões dentro das possibilidades das margens de lucro, e a jogada do Salles e do governo Bolsonaro para cima dos Estados Unidos, do tipo, olha, me paga que eu faço certo. É um pouco isso. Eles não querem dinheiro que vai ajudar a comunidade a explorar melhor o seu recurso, para tirar a renda da floresta em pé. Eles não querem, eles querem botar dinheiro na mão do agronegócio, entendeu? Compensar lucros que eles acham que perdem se eles produzirem de acordo com a legislação. A professora Raimundinha está com 2 projetos sobre a defesa da Amazônia e ela precisa de voluntários. Professora, quais são esses projetos? Nós tivemos vários mártires na luta, né, em defesa da Amazônia, de uso sustentável da região. Nós tivemos a perda do Ademir Federich, o DEMA,
né, que lutava contra a extração ilegal do mogno nas terras indígenas, Arara, lutou contra Belo Monte, foi assassinado em 2001, mas a gente está, esse ano, fazendo celebrações dos 20 anos sem o DEMA, né? Iniciamos agora, junto com a família dele, né? Iniciamos com plantios de árvores no dia do aniversário dele, 31 de março, prossegue agora com cartas ao DEMA, escritas de várias pessoas que o conheceram, dos jovens, das crianças, da família, falando como se a gente estivesse reportando ao DEMA, 20 anos depois da morte dele, como está a Amazônia, e os ideais dele. E estamos filmando tudo isso e vamos produzir um documentário sobre como fizemos. E o outro Reflexões em cima dos 50 anos da colonização, tá? Da Transamazônica no Pará. E aí envolve um movimento cultural vastíssimo, tá? Em que, por meio de audiovisual, por meio de literatura, de memória, tudo, nós vamos querer deixar uma documentação nesses 50 anos que fique para a história, sobre como vemos a colonização 50 anos depois. Se você quer ajudar a professora Raimundinha nesses projetos, é só entrar em contato com o endereço elida@face.org.br. No próximo encontro, vamos conversar com lideranças indígenas da região. Para comentários, críticas e sugestões, já sabem, chama na nossa página @podcastpiracaia. Um beijo e até o próximo episódio. Roteiro, produção e apresentação de Kellen Barreto. Edição de áudio e identidade visual de Rafael Steigleder. Edição de texto de Thaís Umbelino. Orientação de Célia Matsunaga. E participação de Raimunda Andrade.